Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Pai, a justiça de Deus trabalhando em favor dessa casa, trabalhando em favor dessa família, que caia por terra as injustiças, as maldades, aquilo que não vem do Senhor, afasta. Também oramos para que o Senhor afaste da nossa casa, da nossa família, tudo aquilo que vier para perda, tudo aquilo que vier para roubo, tudo aquilo que vier para destruição. Meu Deus, tira do nosso caminho. Abençoe esta casa, abençoe esta família. Eu oro, Senhor, para que a tua mão de poder esteja sobre essa vida. Nos dê, Senhor, da tua paz, nos dê da força do teu Espírito Santo, nos dê o ânimo para fazermos aquilo, Senhor, que tu desejas, e que essa casa seja visitada por bênçãos do céu, que esta casa possa ser como o cálice que transborda de bondade, de misericórdia, de favor, de longanimidade do Senhor. Eu oro para que esta casa esteja cheia da essência de Jesus, cheia da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Invocamos a tua presença, Jesus, sobre a nossa vida e declaramos que tudo aquilo formado contra nós ou projetado, engendrado contra nós está por terra agora, não prevalecerá. Cremos, ó Deus, que avançaremos, cremos que seremos catapultados para coisas novas, coisas maiores, porque o Senhor tem reservado o melhor para nós. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos tire de todo tipo de confusão, todo tipo de enrosco, que esta casa, Pai, venha a ser visitada por Ti, e se houver dívidas, se houver, meu Deus, pendências financeiras, se houver problemas na vida dela, na casa dela, eu oro para que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus, que haja uma intervenção do céu. No nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu lar. É com alegria que nós estamos aqui para declarar, hoje vamos declarar já a sexta bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós estamos nesse propósito de 14 dias, liberando bênção na oração da manhã, na oração da noite. E hoje nós vamos ter mais uma declaração profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu quero orar por toda pessoa que anda sentindo um peso, sabe, um peso sobre seus ombros, sobre seu pescoço. No nome de Jesus, que você seja livre até o fim dessa oração, desse peso, que você seja livre de tudo aquilo que está oprimindo você. Em nome de Jesus Cristo, está liberada a palavra sobre a tua vida. Aquele que destrói julgos está aqui nessa oração. Chamamos por Jesus e invocamos a presença de Jesus. Escreve aqui nos comentários: aquele que destrói julgos está aqui hoje. Escreve aí com toda a sua fé: aquele que destrói julgos está aqui hoje à noite. Deus me deu uma palavra, 4 decisões para você e para mim também viver em aumento. O projeto de Deus não é que a gente regrida. O projeto de Deus é que a gente aumente, avance, cresça cada vez mais. A Bíblia diz que é de glória em glória, que deve ser a mudança, a transformação, o crescimento na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é: decida não ser parte das crises, caminhe com fé. A Bíblia nos diz em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A fé, ela não nega a realidade do mundo, mas ela te leva a viver acima da realidade, acima do diagnóstico, crendo que tudo vai ficar bem, crendo que Deus já está agindo, crendo no trabalhar de Deus. Então, decida não viver na crise,
pensando na crise, respirando a crise e olhando apenas para onde tem crise. Nós precisamos ser como a águia que voa acima das tempestades, acima das crises. Precisamos olhar para a vida com os olhos de Deus. E aí entra agora o profético. Porque o profético sempre vai levar você a estar acima da crise, acima, sabe, daquilo que está contra você. Porque com os nossos olhos naturais nós podemos nos enganar. Com os nossos olhos naturais nós podemos focar num problema que é fácil para Deus resolver. Mas enquanto estivermos olhando apenas para a crise, enquanto estivermos olhando apenas para as dificuldades, não avançaremos como Deus quer, não cresceremos como Deus quer que cresçamos. Decida hoje que sua casa e seu trabalho serão um lugar de bênção. As escolhas que você faz permitem que você viva diferente dos outros. Nós temos que escolher seguir os princípios de Deus, seguir as instruções do Senhor. É uma escolha, é uma escolha. É uma escolha estar no caminho apertado que leva à salvação, e é uma escolha também andar no caminho que tudo pode e que leva à perdição. Então é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha andar com Cristo, é uma escolha servir a Cristo. E as nossas escolhas, elas vão refletir diretamente na nossa vida. Elas vão refletir no nosso dia a dia, elas vão refletir no nosso futuro, vão refletir na vida dos nossos filhos, vão refletir, sabe, nos nossos projetos. E se nós não compreendermos que as nossas escolhas precisam ser guiadas por Deus, entenda, Deus não quer que cada decisão sua seja tomada por Ele, não. Mas Deus quer sempre mostrar o melhor caminho para você. Então, eu não penso que Deus ele quer tirar o meu livre-arbítrio. Eu penso que Deus quer só me mostrar o melhor caminho. Assim como um pai que aconselha um filho e diz: filho, se você seguir por aí, você vai se dar mal. Então, o pai indica para você: vai por aqui. E daí, se o filho dissesse: não, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, o pai mostrou o caminho. E se o filho ele ter desejado trilhar um outro caminho, a responsabilidade é dele a partir dali. E assim nós devemos entender tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. É complicado, sabe? Você viver à margem do que Deus tem para a sua vida. Mas é possível. Agora, por que viver no sofrimento se Deus tem uma vida abundante? Por que viver no sofrimento se Deus tem o melhor reservado para as nossas vidas? Então é isso que nós devemos entender. A terceira decisão: decida ter raízes profundas da fé, pois elas sobrevivem a qualquer explosão. O que são raízes profundas? É você deixar a palavra de Deus entrar suficiente na sua vida, a direção de Deus entrar suficiente na sua vida, a ponto, sabe, de você permitir com que aquilo crie raízes e raízes profundas dentro de você. Você passa a crer mais, você passa a confiar mais. Em Jó capítulo 14, verso 7, a Bíblia diz: para a árvore, pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As árvores de Jinkigo sobreviveram a Hiroshima. Um ano depois da bomba atômica, quando os cientistas voltaram ao local da devastação, eles ficaram espantados. Árvores que pareciam completamente mortas por fora começaram a florescer. E você sabe como que isso aconteceu? As suas raízes eram profundas. Pessoas que têm raízes profundas, mesmo que haja explosões no lado de fora, elas vão voltar a florescer, elas vão voltar a frutificar. É por isso que nós temos que nos aprofundar em Deus. A Bíblia diz
conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós não podemos apenas conhecer a Deus, nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. Está aí o segredo para vivermos sempre frutificando, porque quando as suas raízes elas são ralas, quando as suas raízes são superficiais, qualquer vento arrebenta você, leva você, sabe, por terra. Mas quando suas raízes são profundas, não importa o tamanho da tempestade, da crise, do problema, você permanece firme, apesar das dificuldades. E a quarta coisa é: decida fazer do reino de Deus a sua prioridade. Quando você faz do reino de Deus a sua prioridade, todo o resto se encaixa. E um detalhe, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui vem um segredo espiritual que eu aprendi, que eu pratico e que vai fazer diferença na tua vida. Ativamos a abundância de Deus quando vivemos na ordem certa das coisas. Primeiro Deus na nossa vida. Primeiro Deus. Essa é a ordem certa. Primeiro Deus e depois as outras coisas. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que é certo para o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda vida que coloca as prioridades na ordem certa, toda pessoa, ela é abençoada, ela ativa a abundância de Deus na vida dela. Ela ativa a plena prosperidade. É Deus, é o reino, é a justiça de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33 e 34. Então confia no Senhor, colocando as coisas na ordem certa. Não tenta, colocar o trabalho em primeiro, não tenta colocar os amigos em primeiro, não tenta colocar a tua vontade em primeiro. Coloca a vontade de Deus. Coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na sua vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora sobre você, e depois eu quero, depois de declarar o Salmo 91, fazer a declaração do dia de hoje. Estamos na sexta declaração. Amém? Também quero lhe convidar a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Você que quer caminhar mais perto da gente, você que quer, que a gente abra completamente os ensinos daquilo que Deus tem nos ensinado. Muita coisa eu compartilho aqui no YouTube, mas tem coisas que eu compartilho só na academia, porque eu preciso que as pessoas dentro da academia, elas tenham alguns ensinos complementares, para que aquilo que Deus me ensinou ao longo da caminhada, elas possam receber, mas elas precisam de uma base para isso. E lá dentro da academia tem essa base, para que a gente possa compartilhar o máximo com elas. E esse mês agora que está entrando, nós vamos ter 2 módulos novos dentro da academia, um sobre finanças e outro sobre batalha espiritual, quebra de laços de alma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode se tornar nosso aluno. É só ir lá no meu site www.vinicius7.com.br e se tornar aluno da academia aqui no Global. Também quero falar rapidamente para você dos nossos devocionais, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas já, no Brasil, no exterior. Os 2 devocionais juntos têm mais de 700 orações, tem direções para cada dia da sua vida, tem versículos bíblicos com promessas de Deus. Bom, vai te abençoar muito. E um detalhe, você sempre vai fazer uma oração a punho dentro de cada folha. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Você pega aqui uma folha, aqui embaixo tem, faça a sua oração do dia. Então aqui tem a minha oração para você fazer comigo, uma oração de declaração, e aqui a sua própria oração, tá? Você pode adquirir lá no meu site os nossos devocionais, vai ser uma bênção. E também quero agradecer a todos aqueles que oram pelo programa de televisão, todos aqueles que nos apoiam. Nós estamos todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, certo? Deus tem aberto as portas para nós e temos estado ali com o nosso pé fincado, levando a palavra de Deus a muitos lares que muitas vezes não tem internet, mas que pega a televisão. Então é um projeto de Deus, é uma missão de Deus. Preciso que você ore por nós.
Amém? É desafiador. E domingo agora, 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu e a minha esposa somos voluntários na igreja e estamos servindo com o maior amor, com a maior alegria. E quero lhe convidar a esse domingo estar conosco, um culto profético às 9h30 da manhã, certo? Santa Maria, Rio Grande do Sul, rua Carlos Ur, número 935. Deixa eu declarar o Salmo 91, peço que você me ajude a compartilhar. Manda essa oração para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração. Amém? Manda aí para o máximo de pessoas. Tem o botão compartilhar, tem alguns celulares que tem uma setinha, né? Uma setinha ali, também você pode colocar compartilhar. E tem uns que é 1, 2 pontinhos ali, aí você clica e você já consegue compartilhar. Vamos declarar o Salmo 91? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer a nossa declaração agora. Se você pode, levanta uma das mãos. Se não pode, fique em paz. Eu quero declarar isso sobre você. Declaramos que você recebe a força e a capacidade de perdoar todas as pessoas e que o perdão de Deus surge dentro de você. Declaramos em nome de Jesus que toda memória dolorosa seja apagada de sua alma, que os laços sejam cortados no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que o fardo de toda ofensa e transgressão cometida contra você seja removido de seus ombros. Profetizamos que você está liberto da fortaleza, da falta de perdão, que interfere em suas orações e rouba a sua paz. Dizemos que você é capaz de deixar de lado as más ações dos outros e seguir em frente, rumo a um futuro brilhante. Declaramos isso e afirmamos que você é capaz de dizer livremente: eu os perdoo em nome de Jesus. Como está escrito em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai se tiverdes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Eu declaro que a tua casa, meu irmão, é uma casa que perdoa. Não é uma casa que mantém mágoa, não é uma casa que mantém ressentimento, é uma casa que perdoa. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, libera teu poder sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu lar, que tudo na vida dessa pessoa seja envolvido agora pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Quebra as barreiras, Pai, desfaz os laços agora e tudo aquilo que vem contra essa pessoa seja cancelado e desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, eu oro para que todo aquele que está doente seja curado. Eu digo aquele que está depressivo, aquele que está triste, aquele que está abatido, aquele que está com crises internas, que seja livre agora. Que a paz de Deus toque a tua vida, que a mão do Senhor seja sobre ti, que seja quebrado toda a influência do mal e que a mão do Senhor te guie, a mão do Senhor te oriente e que você possa estar sendo dirigido, guiado pelos passos do Senhor. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Abençoo tua casa, tua família e tudo que estiver ligado a ti. Que caia por terra todo bloqueio das trevas. Que caia por terra toda ação maligna. Toda ação maligna caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, dá vitória para essa pessoa.
Eu oro em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda a operação de gente má, de gente destrutiva, de gente invejosa, de gente ciumenta contra a vida dessa pessoa e sua família. Dá vitória para ela, Pai. Também oro, Pai, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho dela, para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha trazer alegria, para que o Senhor venha trazer um novo ânimo, para que o Senhor venha levantá-la cada vez mais para a honra e glória do nome de Jesus. Senhor, dá vitória para os teus filhos. Abre caminhos, abre portas e derrama da tua graça, Jesus. No nome de Jesus eu abençoo essa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E se você perdeu a minha live das 9 da manhã, eu consideraria escutar ela, porque ali eu falei algumas verdades muito poderosas e que pessoas precisam se libertar, tá bom? Deus te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a mão do Senhor está sobre nós e que nada nos faltará. Apresentamos essa semana que está começando e pedimos o favor do Senhor, que o Espírito Santo nos guie, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária para nos conduzir em prudência e em temor a Deus. Perdoa nossos pecados, Pai, nos rendemos a Ti. Somos tão gratos pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, e podemos declarar até aqui, o Senhor tem nos sustentado, a Tua força, o Teu poder. Obrigado, Senhor. Também agradecemos a Ti por toda a obra que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa família. E eu oro, Senhor, em favor de cada família que está orando junto comigo agora, para que entre salvação nessa casa, para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Todos venham ser salvos, venham andar com Deus, venham se aproximar da fé para viver o que Deus tem reservado. No nome de Jesus, meu Deus, arranca o fardo pesado que pessoas têm carregado, pessoas que andam preocupadas, ansiosas, nervosas com amanhã, gente que tem compromissos grandes na próxima semana que estaremos entrando. Que o Senhor possa suprir, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa liberar milagres e intervenção na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Espírito Santo. E agora, nesse momento, consagramos a Ti toda a carta, toda a oração específica que nós escrevemos e colocamos diante de Ti. Cada pessoa que está nesse mesmo propósito, Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que responde orações específicas, pessoas que pediram em detalhes, pessoas que abriram o coração, pessoas que estão levantando um grande clamor e estão pedindo respostas do alto. Nós oramos, Pai, e te pedimos, intervém, traga respostas, Pai, no nome de Jesus, como está escrito no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu quero declarar, no nome de Jesus, que o socorro de Deus já está na nossa vida, já está no nosso caminho. Por isso apresentamos a Ti todas as nossas petições e cremos, ó Deus, que o Senhor está nos atendendo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus Cristo somos gratos. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Alegria imensa estar aqui junto com vocês essa noite. Hoje, à noite, é o encerramento do nosso propósito da Carta para Deus. Nós ficamos 14 dias nesse propósito e tem sido maravilhoso e vamos ver os resultados dessa oração em nome de Jesus. Alguns testemunhos já começamos a colher e teremos mais aí pela frente. E a partir de amanhã eu vou fazer 7 dias de oração por provisão,
provisão em todos os sentidos, não só no financeiro, mas toda a provisão que você necessita. Nós vamos orar porque cremos em Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê. Abraão, quando chegou junto com Isaac no Monte Moriá, ele declarou: Deus proverá, Deus proverá. E Deus proveu. Trouxe o livramento também a Isaac. O Senhor provou o coração de Abraão e ali Deus confirmou coisas a Abraão. Quando você caminha crendo na providência divina, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, ainda que você não veja nada, mas você crê que Deus trará a resposta, as coisas acontecem. Aconteceu com Elias também, com aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele já saiu de lá dizendo: esse é o sinal, vai vir uma grande chuva. Então nós devemos entender que às vezes não vemos nada e às vezes vemos uma pequena nuvem, mas aquela pequena nuvem, aquela pequena chance de algo dar certo, acaba dando certo quando nós estamos em oração e estamos crendo na provisão do Senhor. Amém? Deus me deu uma palavra, inclusive falei um pouco dessa palavra hoje no culto que nós tivemos de Santa Ceia, essa questão da mentalidade. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, que se nós não mudarmos a mentalidade, vamos continuar repetindo os mesmos resultados. E eu creio que em meio a tantos desafios que as pessoas têm enfrentado, elas precisam mudar a sua mentalidade. Mudança de mentalidade é essencial para viver uma novidade de Deus na sua vida. É essencial. Caso contrário, a gente vai ver o ciclo se repetindo. As mesmas conclusões, os mesmos resultados, as mesmas pessoas. E se nós quisermos viver algo novo de Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Em Atos capítulo 3, eu quero ler essa passagem com você. Diz assim, do verso 1 em diante: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, a nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Nós reduzimos as nossas expectativas. Acabamos diluindo nossos sonhos, porque não acreditamos que Deus, Ele pode fazer algo novo na nossa vida. Esse homem, todos os dias, esse homem coxo de nascença, era colocado na porta do templo. E a Bíblia diz que ele tinha por hábito, por sobrevivência, e a gente entende, pedir esmolas para todas as pessoas que estavam entrando no templo. Ele ficava exatamente à porta, ou seja, ele não estava lá de fora, mas não estava também lá de dentro. Ele ficava em um lugar aonde muitos estão, que é o lugar aonde eles estão vivendo à margem do que Deus tem para a vida deles. Não estão vivendo à altura do que Deus planejou, estão à margem. E esse homem, provavelmente com a sua xícara, estava ali aguardando uma esmola de todo aquele que passava. Então ele pedia: me ajuda, por favor, me ajuda, olha a minha condição, eu não posso trabalhar. E a Bíblia diz que as pessoas ajudavam ele, tanto que todos os dias alguém levava ele para a porta do templo. E então, duas figuras cheias do Espírito Santo, Pedro e João, estavam entrando no templo para orar. Sempre acontece alguma coisa quando você está orando. Sempre acontece. Ou você é abençoado, ou Deus vai te usar para abençoar alguém. Pedro e João estavam indo para a oração. Quando vamos para a oração, coisas acontecem. Amém?
Quando estamos em oração, coisas acontecem. Eles estavam indo ao templo para orar e esse homem pediu ajuda para Pedro. Me ajuda. Ele deve ter colocado a sua xícara na frente de Pedro e dizer, me ajuda um pouco, eu preciso. Ter dito para João, me ajuda. E Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas uma coisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro o pegou pela mão e o levantou. E então aquele homem que nunca tinha andado na vida, aquele homem sente os seus pés pela primeira vez. Ele sente, sabe, as suas pernas, ele sente os nervos, os tendões, e ele então entra no templo, adorando a Deus, saltando, fazendo coisas que ele nunca fez, que talvez ele só sonhava, só desejava em fazer. Porque Deus o tirou de uma condição. A condição dele, talvez naquele dia que ele foi, era viver um dia comum, como todos os outros dias que houve antes, mas Deus o surpreendeu, fazendo uma coisa nova. Às vezes nós saímos de casa para trabalhar e esperamos que as coisas apenas se repitam. O mesmo trabalho, o mesmo metrô, o mesmo ônibus, o mesmo trânsito, as mesmas pessoas, nada de anormal. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de nos catapultar para algo novo. A nossa mentalidade deve mudar. Quando Pedro disse a esse homem, olha para nós, olha aqui para nós, ele estava dizendo, muda o seu foco agora, muda o seu foco, muda a sua mentalidade. Aquele homem estava esperando uma ajuda financeira. Aquele homem não estava aguardando um outro tipo de ajuda. Naquele momento ele estava com a sua xícara, ele estava esperando dinheiro para sobreviver. Ele não estava esperando a cura. Quantos de nós entramos no piloto automático e não aguardamos nada além daquilo que estamos acostumados? Não esperamos que Deus faça nada diferente, que se repita as mesmas coisas, que tenhamos as mesmas experiências, que venhamos viver o que poucos aqui nessa terra vivem. Não aguardamos, sabe, uma novidade, não aguardamos uma surpresa, não aguardamos o melhor, aguardamos o que já estamos acostumados. E esse homem aqui, isso me mostra que Deus pode, num dia comum, me surpreender. Deus usa os dias comuns, os dias ordinários, para transformar em algo sobrenatural, em algo muito além do que eu posso imaginar. E isso é fé. A fé é crer que Deus pode fazer muito além. Pare de limitar a Deus. Ele pode mudar um diagnóstico, Ele pode mudar uma circunstância, Ele pode restaurar o casamento, Ele pode trazer o teu filho que está perdido. Tudo o que você precisa agora, nesse momento, é mudar a sua mentalidade, é acreditar que Deus pode enviar um anjo até você, que Deus pode enviar alguém que está indo para a oração e essa pessoa sabe dizer para você, levanta agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, porque Ele está tocando na sua vida. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha que tremendo. Pedro, ele só entregou o que ele tinha. As pessoas só entregam o que elas têm. As pessoas só entregam o que elas têm, e algumas, tudo que têm é ódio no coração. Mas há algumas pessoas que carregam o poder de Deus. Há algumas pessoas que carregam uma palavra viva de Deus. E essas pessoas, se cruzarem a sua vida, elas vão liberar aquilo que elas carregam. E a sua vida vai ser ativada. Sabe, muito além das conversas, muito além dos pensamentos,
ou da posição humana. O que você carrega, se você carrega algo de Deus, os resultados serão visíveis. Sabe, muitas pessoas, tudo que tem é um sermão vazio, resultados vazios. Mas quando Cristo habita ricamente na nossa vida, o que nós temos vai muito além de palavras. O que nós carregamos é um poder transformador, que liberta a vida das pessoas, que abençoa a vida das pessoas, que muda a história da vida das pessoas. Quem tem Cristo manifesta o poder de Deus. Quem tem Cristo manifesta a glória de Deus por onde passa. O que você tem carregado? Você precisa estar conectado, sabe, a pessoas que nem Pedro e João, que carregam o poder de Deus, que carregam o dunamis, que carregam a graça de Deus, o favor de Deus para te abençoar. E um detalhe, Pedro e João estavam ali, só Pedro falou, sabe, mas João estava em concordância. Em nenhum momento João para Pedro e diz assim: Pedro, para de alimentar, sabe, esse homem com uma esperança falsa. Nós não sabemos se vai acontecer conosco, mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Os olhos de ambos estavam cheios do fogo de Deus e ambos acreditaram que o sobrenatural iria acontecer. A pior coisa que tem é você andar com uma pessoa, sabe, que contraria o poder de Deus. Uma pessoa que não acredita além daquilo, sabe, que ela conhece. Pedro e João estavam no mesmo ritmo. Quando você caminha com pessoas que estão no mesmo ritmo, você recebe daquilo que elas carregam e você, sabe, você é tão abençoado quanto elas, porque não só o nome de Pedro que foi usado por Deus aqui foi citado, mas o nome também de João era Pedro e João subindo ao templo. Era Pedro e João. João não falou nada, mas Pedro estava ali e João concordou, sabe, em tudo que Pedro fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que caminhar com essas pessoas que estão em concordância com aquilo que Deus colocou no seu coração, aquelas pessoas que estão entendendo a maneira como Deus está usando você. Você precisa caminhar com essas pessoas, com esse nível de pessoa. Ao contrário, sabe, de pessoas que estão muitas vezes sendo cativos, a mentalidade deles está sendo cativo por alguém que não crê no sobrenatural de Deus, que não crê no milagre, que não crê na ação do Espírito Santo. Nós temos que crer na ação do Espírito Santo. Foi o poder de Deus que me libertou. Foi o poder de Deus que entrou na minha vida e que transformou a realidade da minha casa. Foi o poder de Deus que mudou a minha história para sempre. É o poder de Deus que vai mudar a tua história para sempre. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Mude a sua mentalidade. Amém? Mude a sua mentalidade. Você está convidado a caminhar com pessoas que carregam o fogo de Deus, que carregam o sobrenatural do Espírito. Essa tem que ser a sua mentalidade. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Quero declarar também o Salmo 91, certo? Esse é o salmo que nós temos orado, declarado constantemente. Quero pedir a você que está entrando aqui, deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Nós vamos orar, vamos clamar o nome de Jesus aqui e cremos nesse Deus que opera milagres. Sabe, eu sou da turma do Pedro e do João, eu sou da turma deles, eu acredito em milagres, eu acredito em curas, eu acredito no sobrenatural de Deus. Pedro e João. Quero declarar o Salmo 91 e também falar rapidamente dos nossos livros aqui para você. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento. Ele é um devocional, certo? Cada página contém direções, contém um versículo bíblico e contém uma oração. E aqui embaixo, nesse lugar vazio, você vai escrever a sua própria oração. São 365 devocionais, um para cada dia do ano. Você pode ler 2, 3, como você preferir. E esse aqui é o primeiro Café com Jesus. Nossos devocionais são atemporais, ou seja, você pode começar a qualquer momento, certo? Você não precisa começar, eu vou começar em 1º de janeiro, não precisa. Você pode começar agora porque eles são atemporais.
tá? Então, você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br, certo? E amanhã vamos estar começando esse novo propósito, esse propósito que Deus colocou no meu coração, de orar por provisão, não só financeira, mas outros tipos de provisão. Nós vamos ficar uma semana orando por isso. Eu creio, certo, que Deus é Deus provedor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças e isso está me fazendo levantar um grande clamor essa semana. Então eu convido você a estar junto comigo nesses 7 dias, orando para Deus prover. O Deus proverá. Deus proverá. Você crê? Glória a Deus. Compartilha, se não compartilhou ainda, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pegue a sua carta para Deus. Aí você me pergunta assim, o que eu faço com a minha carta depois, como estou acabando hoje o propósito? Você guarda ela. Amém? Você vai guardar a sua carta para Deus e isso vai ser um memorial que você fez um propósito com Deus e que aguarda a resposta dele. Amém? Quando você tiver a resposta da sua oração, então daí depois sim, você pode jogar fora a sua carta ou você pode guardar ela, amém? Como uma memória, né? Que Deus respondeu a sua oração, que Deus interveio. Então faça exatamente isso, amém? Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, apresentamos agora todas as cartas para Ti, todas as orações específicas, todo o clamor, toda a lágrima que tem sido derramada, Pai. Nós cremos que Tu és um Deus que responde orações, Tu és um Deus que intervém. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa a cura, o milagre, o sobrenatural de Deus. Da mesma maneira que Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo e declararam a palavra sobre a vida desse homem. No nome de Jesus nós declaramos a palavra sobre a vida de cada pessoa, a cura, a libertação da ansiedade, a libertação de tudo aquilo que aflige a alma, que angustia, a libertação, Pai, de todo vício, de tudo aquilo que tem prendido essa pessoa num pecado, numa situação errada. Meu Deus, que agora as amarras espirituais sejam cortadas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós damos uma ordem a toda ação contrária. Em o nome de Jesus, a toda oposição espiritual, a todo mal que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, saia no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Nós dizemos, escuta aqui, Satanás, acabou para você? Nós damos uma ordem, saia agora do caminho e da vida dessa pessoa, que a inveja seja quebrada, que tudo aquilo que tem trazido atrasos para essa pessoa cesse. Ordenamos também que toda arma forjada contra essa pessoa, contra a sua família, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, desfaz o laço do passarinheiro, Pai, da peste perniciosa, e nós oramos para que a vida de Deus entre nessa casa, a alegria do Espírito Santo, e que respostas de Deus cheguem a esta carta, respostas de Deus, no nome de Jesus oramos para que respostas de Deus venham, para que haja liberações do alto sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória ao teu povo,
Derrama da tua graça e da tua Shekinah sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Mande mesmo. Eu creio, certo? No partir do pão, no compartilhar a oração, e que Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, 6 da manhã, começamos esse propósito do Deus proverá. Deus abençoe a todos e até mais.